Olá, senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam vendo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito reforçar o ensino de topografia de todos aqueles que a tiveram em seus currículos. No vídeo de hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre astronomia de posição. Esse de hoje trata da esfera celeste e o movimento de um astro. Alguns podem até achar que é supérfluo esse conhecimento de astronomia de posição, haja visto que hoje temos o GPS e outros satélites, né, os russos, os europeus e os hindus, mas ainda há serviços que precisam de um azimuth astronômico. O GPS, ele determina as coordenadas geográficas, latitude e longitude, mas a astronomia de posição, ela, além de assegurar uma falha qualquer no sistema de GPS, hoje em dia nós já estamos vendo aí uma amostra de uma guerra aí no horizonte, e os sinais dos satélites podem ser destruídos, né, e ficar sem eles, de modo que até a astronomia de posição voltará a ser necessária. Mas voltando ao azimuth astronômico, ele é necessário para que se possa determinar a declinação magnética de uma bússola, né? O azimuth astronômico, ele dá a direção norte em relação ao meridiano verdadeiro, a bússola dá a direção norte em relação ao meridiano magnético. Então, nós, comparando esses dois nortes, temos a declinação magnética. E há muitos levantamentos de terras que ainda usam o seu plano de referência, o norte verdadeiro. Então, a determinação desse azimuth verdadeiro pode um dia ser útil. E também, até por cultura geral, é interessante conhecer esse assunto. Aqui na capa eu mostro a vocês uma imagem de satélite tirada da estação espacial. Vemos aqui uma parte do Mediterrâneo, a Europa, temos aqui a Itália, a bota da Itália aqui, chutando essa ilha, que é a Sicília, aqui a Península Ibérica. E eu destaco aos senhores, com essas duas figuras que eu coloquei aqui, a esfera celeste, o local onde uma pessoa esteja, nessa esferinha celeste aqui da direita, seria, por exemplo, ali perto da Croácia, por ali, né? Os habitantes de lá teriam uma visão do céu. Então, quem mora naquela latitude e olha para o céu, olha o céu e vê o céu se encontrar com o mar e acha que a Terra pode ser até um plano e ver assim isso como se fosse um domo, essa esfera celeste, e ver o movimento do Sol ao longo de todo o dia, desde o nascer até o se pôr. Em outro lugar, por exemplo, aqui na Grã-Bretanha, um habitante de cá também veria em volta da ilha todo aquele mar, e sendo assim um habitante da antiguidade, ele teria a ideia que a Terra é um plano cercada de água, e no céu se teria as estrelas, seria assim a esfera celeste para aquele habitante da antiguidade. E o movimento do Sol também, ao longo do dia, percorrendo essa esfera celeste. Então, neste vídeo de hoje, vamos ver algumas considerações sobre essa esfera celeste que vão servir de base para outros vídeos futuros. Agora, comparando com o raio da esfera celeste, a Terra é um ponto. A esfera celeste é aquela esfera, aquele domo, onde as estrelas estão incrustadas nela, né? Nem todas as estrelas estão na mesma distância em relação à Terra, umas estão mais afastadas, outras menos afastadas, o Sol muito menos ainda e a Lua, mas, para efeito da esfera celeste, nós imaginamos que todos os astros estejam projetados nessa esfera de raio infinitamente grande.
Então, comparado com a Terra, a Terra não tem dimensões, a Terra é um ponto. Mas, inicialmente, vamos considerar a Terra como tendo dimensões na presença da esfera celeste para poder entender alguns planos e retas notáveis que nós vamos tratar neste assunto de esfera celeste e astronomia de posição. Nós temos aqui, então, a esfera celeste e a Terra no seu centro, como eu já disse, tendo dimensões, mas isso é uma arte, é uma ilusão, porque essa esfera celeste tem um raio infinitamente grande. Então, quais são os arcos e os pontos notáveis dessa esfera celeste? São conhecidos a partir do equador da esfera terrestre. Temos aqui a esfera terrestre. A esfera terrestre, então, ela gira em torno de um eixo imaginário, que é um eixo dos polos. Está aqui o polo norte terrestre e o polo sul terrestre. E essa esfera terrestre gira no sentido real, que é o sentido anti-horário. E isso gera, então, um movimento aparente da esfera celeste no movimento horário, também chamado movimento retrógrado. É o sentido contrário àquele arbitrado como o verdadeiro. Então, o eixo da Terra, o eixo norte-sul, supõe-se que ele seja prolongado até furar o céu, e aqui vai gerar um ponto lá no céu, na esfera celeste, que é chamado Polo Norte Celeste. E prolongando-se ele para a outra extremidade oposta, teríamos o Polo Sul da esfera celeste. A esfera terrestre tem o equador, onde o mouse está passando aqui, seria o equador terrestre, e esse equador terrestre, prolongado indefinidamente, ele então tem uma interseção com a esfera, lá com a esfera celeste, e vai gerar o equador celeste. Então, o equador celeste é gerado pelo prolongamento do equador terrestre até o céu. E temos aqui o plano do horizonte. Esse plano do horizonte é o plano do chão, é o plano onde está um observador qualquer. O observador aqui, como está assim aqui onde essa setazinha indica, então é esse círculo aqui, que seria um plano que está aqui no horizonte, esse chão, esse plano do chão, onde eu estou passando o mouse aqui, ele prolongado infinitamente, indefinidamente, ele vai ter uma interseção com essa esfera celeste e vai gerar, então, um horizonte lá na esfera celeste. E nesse plano do horizonte terrestre e celeste, né, tem uma reta perpendicular a ele, que é a direção do Zenit Nadir, e aqui, essa reta do fio de prumo, a direção da gravidade, prolongada até furar o céu, vai formar um ponto notável, que é o zenit. Está aqui o zenit. E prolongado indefinidamente aqui para baixo, vai ter o nadir. Esse para cima e para baixo é relativo, não tem sentido. Na Terra, com a direção da gravidade atraindo tudo para o seu centro, tudo que está atraído para o seu centro, que está para fora, é para cima. Não tem essa noção de para baixo e para cima. Isso aqui é uma ilusão. Então, isso já é uma primeira ideia. E esse plano do horizonte, embora esteja aqui tangente à Terra, comparando com a esfera celeste, em que a Terra vai se reduzir a um ponto, esse plano aqui do horizonte, ele vai passar pelo centro da Terra, que será o centro da esfera celeste. A Terra vai se transformar num ponto que será o centro da esfera celeste. Então vamos ver aqui planos, retas
e pontos notáveis da esfera celeste. Então, o primeiro círculo notável aqui seria o círculo, um meridiano do lugar. Aqui seria um meridiano na esfera celeste pertencente ao lugar que estamos considerando. E aqui seria, então, o horizonte desse lugar, esse plano do horizonte aqui, que está considerado aqui, prolongado indefinidamente, teríamos ele aqui. Então, todo o traçado da esfera celeste, ele vai iniciar assim. Então, com um compasso, nós traçaríamos com um raio qualquer essa circunferência, que seria o círculo do plano do meridiano do lugar, e esse diâmetro aqui, horizontal, seria o traço, essa reta horizontal seria o traço, a interseção do plano do horizonte com a esfera celeste. Isso tudo, essa projeção disso no plano do meridiano do lugar, né? E perpendicularmente ao plano do horizonte, temos aqui a reta zenit-nadir, seria a reta vertical do lugar. Aqui em cima está o zenite, e aqui desse outro lado oposto estaria o nadir. Então é uma outra reta notável aqui na esfera celeste. E aqui temos o eixo do mundo, o eixo de rotação da Terra, em que temos aqui o polo norte celeste e, na extremidade oposta, o polo sul celeste. Estamos considerando aqui que esse lugar está no hemisfério norte. Se estivesse no hemisfério sul, esse polo elevado aqui, elevado assim acima do horizonte, seria o polo sul celeste. Esse lugar aqui, correspondente a esse meridiano, ele tem uma latitude φ. É a latitude desse lugar. Então, a latitude de um lugar é a altura do polo acima do horizonte. Então, no desenho da esfera celeste, uma vez desenhado o meridiano do lugar, o plano do horizonte, vai se traçar uma reta que é o eixo do mundo, formando um ângulo φ, um transferidor, traça-se essa reta correspondente à latitude do lugar. Então seria esse, traçar a projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar para uma latitude, por exemplo, aqui de 40 graus norte. Aí bota aqui no transferidor 40 graus e temos aqui. E para compor, então, aqui a esfera celeste, traça-se uma reta perpendicular ao eixo de rotação da Terra, que é o equador celeste, o prolongamento do equador terrestre. Nós temos, então, aqui essas principais retas e pontos notáveis da esfera celeste. Então, isso é chamado projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar. Esse é o nome técnico que se dá em astronomia de posição. Mais tarde, em outros vídeos, vamos ver mais círculos e mais pontos notáveis dessa esfera celeste. Aqui uma arte, já com desenho mais aprimorado, mas mostrando aqui, no caso do observador, está no polo, no hemisfério sul. Então, para um observador no hemisfério sul, o polo elevado é o sul. Então, o polo elevado sul está aqui, é como se tivesse aqui a constelação Cruzeiro de Sul e outras coisas lá. Então, esse ponto sul aqui, ele projetado, ele rebaixado aqui no plano do horizonte, isso aqui seria o plano do horizonte, ele vai dar, então, esse ponto sul no plano do horizonte. Analogamente, a extremidade oposta desse polo sul celeste é o polo norte celeste, aqui para quem está no hemisfério sul, e projetando-se esse ponto da esfera celeste no plano do meridiano, do horizonte do lugar de latitude φ, temos o ponto norte. Então, essa reta NS é chamada a reta norte-sul, é a direção do plano do meridiano. Essa é a interseção do plano do meridiano, que seria essa tela do computador, se interceptando com esse plano aqui, com esse círculo verde, que seria o plano do horizonte. Então, aqui seria a reta norte-sul,
teremos o ponto cardeal norte e sul. Bom, perpendicularmente a essa reta norte-sul, nós temos a reta leste-oeste. Então, um observador aqui, olhando para o sul, à sua esquerda tem o ponto leste e à sua direita o oeste. De outro modo, se ele estivesse olhando para o norte, à sua direita estaria o leste e à sua esquerda estaria o oeste. Estão vendo aqui, senhores? E aqui temos o equador celeste, que é perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Então, isso, então, vemos para um observador no hemisfério sul. Espero que estejam entendendo, né? E aqui na esfera celeste, então, na sua superfície, imagina-se que todas essas estrelas estão assinaladas e vamos estudar depois mais coisas em relação a essas estrelas. Vamos ver, então, aqui a trajetória diária dos astros. Temos, então, aqui a esfera celeste, em que está marcado aqui em relação a um observador, em algum hemisfério. Vocês seriam capazes de dizer em que hemisfério esse observador está, olhando aqui o desenho dessa esfera celeste? Qual seria o hemisfério que esse observador está? Ah, vocês já sacaram de imediato. Como é o polo celeste sul, que está acima do horizonte, vocês sacaram logo que esse observador está no hemisfério sul. Então, esse polo elevado é o polo sul celeste e o polo rebaixado é o polo norte celeste. Então, nós temos ele aqui. E aqui temos o eixo norte-sul, com seus pontos cardeais, norte-sul, leste e oeste. O leste aqui à direita, né? Então, os astros, eles nascem no leste e se põem a oeste. Então, aqui temos aqui, marquei aqui uma trajetória de um astro qualquer, que a trajetória de um astro, ela é o traço de um movimento aparente de uma estrela do astro, à medida que a Terra gira. A Terra dá um giro de 24 horas por dia. Então, uma estrela muito distante, em um dia, praticamente, ela é imóvel. A Terra girando, tem-se a sensação que a estrela ou o Sol é que gira em torno da Terra, descrevendo uma trajetória circular e uniforme, né? Um movimento circular uniforme, porque todos os astros percorrerão o mesmo círculo em 24 horas. Serão movimentos circulares uniformes. Esse tempo é o tempo de rotação da Terra, né? Então, aqui está o traço da trajetória desses astros. Esse astro aqui é um astro que tem toda a sua trajetória acima do plano do horizonte. Então, para este observador aqui, esse astro, ao longo de todo o dia, ele ia nascer lá no leste e daria uma volta completa. A Terra está em sentido contrário, se movimentando, né, no sentido anti-horário, e o astro, então, movimentando-se aparentemente nesse sentido horário, e o observador, então, vê esse astro ao longo das 24 horas do dia. Esse astro aqui que nós estamos assinalando aqui, ele, então, ele vai nascer aqui onde está Milmouse, aqui no horizonte, ele nasce aqui no horizonte, onde a estrelinha está marcando aqui. Ela nasce aqui no horizonte, está nascendo aqui e tal, um pouco antes de 6 horas da manhã, como se fosse o Sol, vamos dizer que seja o Sol, que durante o dia ele não se vê, né? Então, depois que o Sol nasce, ele vai ficando mais alto em relação ao plano do chão, vai se elevando nesse sentido aqui, né? Porque o movimento é de leste para oeste, e vai cada vez mais ficando mais alto em relação ao plano do horizonte, até que chega aqui no ponto mais alto da sua trajetória,
quando corta o meridiano do lugar, né, que é esse traço roxo de interseção da tela com a esfera. Nesse instante, disse que ele atingiu a altura máxima em relação ao horizonte, que ele está na sua passagem superior, que ele está na culminação. A partir daqui, o astro vai continuando seu movimento e cada vez mais se aproximando do horizonte, ficando mais baixo em relação ao horizonte, até que corta o horizonte num ponto chamado poente ou ocaso. Continua no seu movimento abaixo do horizonte. Esse observador só vê os astros que estão acima do chão, acima do plano do horizonte. Tudo que está abaixo do plano do horizonte ele não vê mais. Então o astro aqui se põe e vem continuando seu movimento até chegar aqui nessa passagem inferior. E a partir daqui ele começa novamente o seu movimento e vai nascer no dia seguinte, lá naquele ponto. Cada trajetória, cada círculo desse da trajetória do astro tem um afastamento em relação ao equador celeste. Esse plano aqui que passa pelo oeste aqui e lá pelo leste, e corta aqui o plano do horizonte, é o equador celeste. Então, esse arco que vai do equador celeste até o plano da trajetória do astro é chamado declinação do astro. É um valor constante ao longo de toda a sua trajetória, porque todos os traços, todas as trajetórias são paralelas ao equador, porque a Terra, ao equador celeste, que a Terra é que está se movendo. Então essa é a declinação de um astro. A declinação desse astro, que é visto durante todo o dia, como ele é visto durante as 24 horas, ele é chamado circumpolar. Aqui no hemisfério sul, por exemplo, seria a constelação de Cruzeiro do Sul. Ela é vista durante as 24 horas do dia. Então é dita que são estrelas circumpolares. Então aqui a distância do equador celeste até essa trajetória de uma estrela lá do Cruzeiro do Sul seria a declinação dessa certa estrela lá da Cruzeiro do Sul. E se um astro qualquer, ou o Sol, estiver descrevendo o equador celeste, então nós dizemos que ele está com a declinação nula. O Sol, em determinado dia, ele descreve o equador celeste. Ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste, exatamente em termos, né? Porque nós vamos ver depois que, falando com extrema precisão, o movimento do Sol ele é helicoidal, mas nós podemos, na duração de um dia, considerar a trajetória do Sol como se fosse uma circunferência. Então, o Sol, com declinação zero, ele vai descrever aqui o equador celeste, nascendo no leste e se pondo no oeste. Então, espero que vocês já tenham tomado posse de mais esses conhecimentos e vamos continuar construindo o nosso edifício com esses conhecimentos. Uma outra arte aqui mostrando a trajetória do astro com declinação zero, aqui mostrando o plano do chão, com uma arte aqui mostrando aqui um observador. E eu pergunto a vocês se essa figura está considerando o observador no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Em que hemisfério esse observador está? Como aqui o polo elevado aqui da esfera celeste é o sul, esse observador está no hemisfério sul. O polo norte da esfera celeste é o polo rebaixado. Então esse observador é o observador que está no hemisfério sul. Tá? Então ele está aqui no hemisfério
sul. Temos então aqui o zenite, que seria uma reta que está acima da cabeça dele, ó. A reta acima da cabeça dele é o zenite, furando o sol e prolongando lá nos pés dele, prolongando até furar o céu do outro lado, é o nadir. Aqui o plano do horizonte, o plano do chão, os pontos cardeais, aqui no plano do horizonte, temos aqui o ponto norte, ponto sul, ponto leste e ponto oeste. Então esse é o ponto norte, porque é a projeção do polo norte elevado sobre o plano do horizonte. Temos aqui então o norte. E o observador então olhando para o polo norte, olhando para o ponto norte, aqui no plano do horizonte, à sua direita tem o leste, à sua esquerda tem o oeste. Então aqui nós temos esse astro aqui, na trajetória desse astro, descrevendo o equador celeste, porque ele está nascendo no leste e descrevendo esse equador celeste. Aqui tem a culminação, o passagem superior desse astro, depois ele vai, o Sol, né? Depois ele vai diminuindo a sua altura em relação ao horizonte e vai se pôr aqui. Bom, senhores, era isso que eu queria falar a vocês, esses pequenos conceitos. Vamos devagar, é um assunto assim que tem muitas informações, mas eu garanto a vocês que é um assunto muito bonito. Vocês vão gostar dessa playlist de astronomia de posição, de cosmografia. Compartilhe com colegas de vocês e digam que vai começar, que já está começando uma playlist de astronomia de posição que vai ser útil para conhecimento de cultura geral e para determinação do azimuth astronômico. Bom, senhores, deem sugestões, inscrevam-se os que ainda não estão inscritos e até a vista, pessoal.